Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos aprender o que acontece no ciclo celular. Meu nome é Rafaela da Rosa Ribeiro, sou aluna de doutorado do Programa de Biologia Celular Estrutural da Unicamp. Uma única célula chamada zigoto se multiplica e aumenta sua quantidade. E gera um conjunto de células chamado tecido, que depois vão constituir os diferentes órgãos, sistemas, formando todo o organismo. Então, como uma única célula consegue dar origem a todas as células do corpo de um ser vivo multicelular? Bem, existem duas maneiras de aumentar a quantidade celular. Um é pelo processo de meiose, que produz e aumenta a quantidade das células reprodutivas e, portanto, ocorre somente nas gônadas, ou seja, os órgãos sexuais dos seres vivos. E o outro é o processo de mitose, que ocorre em todas as outras células do organismo, as quais são chamadas de células somáticas. Nesse caso, as duas células que serão formadas terão a mesma quantidade genética que a célula-mãe, ou seja, 2N. O tempo em que cada ciclo de divisão acontece, ele é variado conforme o tipo celular. Em células de embrião de sapo, as células vão se dividir a cada 30 minutos. O processo acontece com intervalos curtos porque as células precisam de constante divisão para formar um novo organismo. Já em leveduras, dependendo das condições externas, como nutriente, por exemplo, o ciclo acontece a cada 1h30 ou até a cada 3 horas. Já no epitélio do intestino, as células se dividem e vão renovar esse tecido a cada 12 horas. E as células do fígado dividem apenas uma vez ao ano. Bem, apesar do ciclo celular variar no tempo, a sua constituição é a mesma, sendo compostas por fase de intérfase e a fase M, a qual é constituída por mitose e suas subfases e a citocinese. Na intérfase do ciclo celular, há 3 etapas, G1, S e G2. As fases G recebem esse nome por estarem relacionadas com a palavra gap, do inglês, que significa intervalo. E a fase S recebe essa sigla por estar relacionada com a fase de síntese de DNA. Em todo o processo do ciclo celular, há pontos de checagem. 2 desses pontos encontram-se na intérfase. Começando pela fase G1 da intérfase, a gente tem como fenômeno celular o aumento da célula no geral, o aumento das suas quantidades da membrana plasmática, síntese de novas organelas, síntese de proteínas, para depois ter conteúdo suficiente para ser dividido para as 2 células filhas. É nessa fase também que há o primeiro ponto de checagem. Havendo condições favoráveis, como nutrientes, espaço no tecido ou algum estímulo externo, como hormônio, por exemplo, a célula recebe a sinalização necessária para prosseguir o ciclo. Caso essas condições não desencadeiem a continuação do ciclo, essas células entram em G0, como é o caso do neurônio e da célula muscular esquelética, que são bastante diferenciadas e não se dividem mais, ou muito raramente. O período em que a célula fica em G0, ele pode ser relativo. Algumas células podem ficar permanentemente nesse período e outras ficam nele até que recebam um estímulo. Um exemplo disso é o linfócito. Ele está em G0, porém quando ele tem um antígeno e ele precisa agir contra esse antígeno, precisa aumentar a quantidade dessa célula. Então ele tem um estímulo, que é o antígeno, para sair da fase G0, entrar em S e continuar o ciclo. E dessa forma, aumentar a quantidade de células para poder combater esse antígeno. Assim como todo o conteúdo que foi duplicado na célula, na transição da fase G1 para S da intérfase, há a duplicação do centrossomo, o qual é formado pelos centríolos. A duplicação é extremamente importante para a separação dos cromossomos que vai acontecer lá na mitose. Ainda na intérfase, temos a fase S.
Nessa acontece a duplicação do DNA, ou seja, o processo de replicação do DNA, onde cada fita da dupla fita de DNA dará origem a uma nova fita. Cada uma dessas fitas duplicadas formarão cada um dos braços do cromossomo, ou seja, as cromátides irmãs. Essas cromátides irmãs que foram formadas, elas precisam se manter unidas até a anáfase, lá na mitose. Para isso, há proteínas que se chamam coenzima. Na fase G2 da intérfase, há um outro ponto de checagem, o qual verifica se todo o DNA foi replicado corretamente na fase S e se os erros que podem acontecer durante essa replicação já foram corrigidos. Se esses erros são corrigidos, o ciclo continua. Se esses erros não foram corrigidos, o ciclo se prolonga até que esses danos sejam resolvidos, corrigidos. Se tudo correu bem, a célula continua seguindo o ciclo celular e entra na fase M. A fase M é constituída pela mitose e pela citocinese. A mitose vai ter as fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na primeira fase da mitose, a prófase, a cromatina das cromátides irmãs se condensa ainda mais pela presença de uma proteína chamada condensina. Além disso, nesse estágio, há a movimentação dos centrosomos para os polos das células, o qual está ligado ao fuso mitótico, que é feito por microtúbulos, e ainda inicia a fragmentação do envoltório nuclear. Na etapa de prometáfase da mitose, o envoltório nuclear está bem fragmentado devido à fosforilação da lâmina nuclear e o Golgi e o retículo formam vesículas no citoplasma. A cromatina está ainda mais condensada e na região do centrômero há a associação de proteínas que formam o cinetocoro em cada cromátide irmã. É nesse cinetocoro, então, que os microtúbulos dos centríolos vão se associar aos cromossomos. Na fase da metáfase, a cromatina atinge o máximo de condensação. A tensão que os microtúbulos exercem nos cromossomos, esses microtúbulos que estão ligados lá no cinetocoro, faz com que os cromossomos assumam uma posição de equilíbrio da distância do centrosomo, ficando no plano equatorial da célula. Entra assim mais um ponto de checagem. Esse ponto verifica se todos os cromossomos estão alinhados na placa equatorial, para não haver erro na hora de separação e as duas células terem a mesma quantidade de cromossomos. A mitose não continua se não estiverem todos esses cromossomos alinhados, a não ser que haja algum erro na etapa de checagem. Todos os cromossomos alinhados, é na metáfase ainda que um complexo proteico chamado APC é ativado e degrada por ubiquitinação a securina. A securina sendo inativada, ela vai liberar a separase, a qual cliva a coenzima, deixando as duas cromátides irmãs livres. Na fase da anáfase, começa a separação dessas cromátides. Elas vão se mover para os polos da célula em direção ao centrosomo. Esse movimento dos cromossomos ele vai depender de dois movimentos da anáfase, a anáfase A e a anáfase B. Na anáfase A, o movimento do cromossomo se dá pela presença de proteínas motoras no cinetocoro, que usam ATP e vão encurtar o microtúbulo. Já na anáfase B, o movimento é pelo afastamento dos polos da célula, levando ao alongamento dessa célula, então afastando ainda mais os centrossomos. Proteínas do tipo dineína se associam à extremidade mais do microtúbulo e vão em direção à extremidade menos, despolimerizando o microtúbulo e forçando o afastamento dos polos. Assim, os cromossomos vão ficando cada vez mais distantes para constituir as duas células novas, o material genético das duas células novas.
Além disso, proteínas motoras chamadas de cinesinas, elas estão lá na extremidade mais dos microtúbulos polares. E elas ajudam também para que a célula faça esse afastamento dos polos. Por fim, na fase de telófase da mitose, há a formação do envelope nuclear novamente, início da descompactação da cromatina e reconstituição do nucleolo das duas novas células. Depois que as organelas já foram distribuídas entre as duas novas células, além do material genético, há a formação de um anel contrátil de actina e miosina 2, bem no meio dessa célula, bem onde era o plano equatorial. O movimento da miosina 2 na actina faz com que o citoplasma se divida. Isso é chamado de citocinese. Em plantas, o processo de mitose, no geral, é igual ao das células animal. Porém, na formação da parede celular, existem vesículas achatadas que foram produzidas lá pelo Golgi. Elas vão se concentrar na região equatorial dessa célula, formando uma estrutura denominada fragmoplasto, os quais contêm em seu interior as macromoléculas que vão formar a parede celular. Nesse vídeo de microscopia de contraste, a gente observa o fenômeno da mitose. Então, o DNA duplicado ele começa a se condensar cada vez mais, formando os cromossomos. Esses cromossomos vão se posicionar lá na porção equatorial da célula, formando a placa metafásica. Precisa que todos os cromossomos estejam alinhados antes de acontecer a anáfase. Depois do alinhamento, os microtúbulos do fuso vão puxar esses cromossomos para as extremidades, as cromátides irmãs. Essas vão se descondensar, formando o núcleo das novas células filhas. Depois vem a citocinese, que divide essas duas novas células. Agora que nós conhecemos o que acontece durante o ciclo celular, eu trouxe para vocês um slide em particular que mostra o que acontece com o conteúdo genético nesse período. Essa tabela mostra que cada espécie tem um número de cromossomo. No caso do homem, por exemplo, cada célula somática é diploide, 2N, o que significa que cada uma tem 46 cromossomos. Somente o óvulo e o espermatozoide tem metade dos cromossomos, sendo um total de 23, o que chamamos de N. Isso porque essas células vão se juntar na fecundação, e então teremos um zigoto com 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, num total de 46 cromossomos. O zigoto sofrerá mitose e deixará todas as células com 46 cromossomos também. Portanto, na mitose, em G1, nós temos 46 moléculas de DNA, ou seja, uma molécula para cada cromossomo, o que dizemos ser 2C. Durante a fase S, nós duplicamos o DNA. E em G2, nós continuamos com 46 cromossomos, 2N, porém agora com 92 moléculas de DNA, o que dizemos ser 4C. Essa nova molécula de cada cromossomo é mantida até a anáfase, onde as cromátides vão se dividir, ou seja, cada molécula de DNA vai para uma das duas novas células filhas. Gostaria de agradecer a vocês pela atenção nesse vídeo, em mais esse vídeo. Espero ter colaborado com os estudos novamente, agora com o tema de ciclo celular. E caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada!